sabe que isso nunca foi um problema pra gente? É? Não. Porque, assim, tava muito bem definido isso, sabe? E pra mim não foi uma surpresa, nunca foi. Porque, assim, vamos lá, a gente tem que entender os tempos, né? Que as coisas aconteceram. É muito normal, é muito comum, primeiro, o pai sonhar com um filho Com filho homem. homem. Começa por aí. E Então, tive alguns convidados aqui que teve problema com isso. né, vieram duas mulheres, né? Então o Raul foi uma aposta. Porque a minha mãe disse, se viesse outra menina, eu ia ligar, né? E não ia querer mais, porque aí já três não, já chega. Então o Raul foi a grande aposta. Aí veio o homem. Então, assim, era muito natural, é muito comum. Né? O pai querer o filho, o homem, e Sim. aí ele criar um negócio, uma empresa, para que Bom, o filho homem assuma. assumisse o lugar dele. E ele falava Ainda tinha um muito isso. detalhe, e o Raul ia cuidar da gente. Sim, ainda tinha. Adriana, bem lembrado. Ele dizia assim: olha, o irmão de vocês vai assumir a minha cadeira e vai cuidar da família, vai cuidar de vocês. Então, assim, mas é porque era isso, ele carregava isso como um valor, né? Era família e trabalho. Então, nada mais natural do que ele preparar o filho homem, o único filho homem dele, para assumir a família e o trabalho, o negócio da empresa, né? A minha mãe não, a minha mãe era dona de casa, a minha mãe trabalhou muito no negócio no começo, ajudando ali com a parte operacional, fazer entrega. Então ela teve sim uma participação e ela teve uma importância muito grande, principalmente na minha formação e na da Adriana, porque nós não fomos educadas para ser princesas, não. A gente foi educada para ser gata borralheira. Então é assim, você tem que aprender a fazer tudo dentro de uma casa. Então a gente lava, passa, cozinha, cuida de criança, a gente sabe fazer tudo. Porque nós fomos criadas para ser donas de casa. Mas em contraponto a isso, a minha mãe também falava muito: estude para você fazer uma faculdade, ter seu trabalho, seu emprego, seu dinheiro e não depender de ninguém. Não depender de marido, não depender de ninguém. Você ter a sua independência. E aprenda a fazer tudo dentro de casa para também não ficar na mão de ninguém. Saiba cuidar da sua casa, das suas coisas, enfim. E aquela coisa, casar, ter filho, formar uma família. Então, a nossa família como um todo está pautada em cima desses dois valores: família e trabalho. Né? Então, isso é muito forte. E o que a Adriana falou de que as pessoas, quando olham de fora, podem ter aquela visão de que, são os herdeiros, né? Vocês herdaram, Os filhos né? do homem, os filhos do homem, né? Aquela coisa toda. Só tá aqui porque é filho do dono. Só tá aqui porque é filho do dono. Então, assim, a gente sofreu esse preconceito, óbvio. Mas todo sucessor sofre. Todo sucessor sofre, né? Todo sucessor sofre. A gente tem que fazer, provar o nosso valor, principalmente no começo, né? Tinha muito essa coisa de eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que mostrar que eu sou boa, então eu tenho que me esforçar muito mais. Eu até brincava com o pai e dizia assim: pai, se houver um revés no mercado e a empresa quebrar, Deus o livre, na sua gestão vai ter sido um grande azar do destino. Mas se quebrar na nossa mão, vão dizer que foi a gente que quebrou. Foi incompetência. Foi incompetência. Então, assim, se o fundador leva a empresa até um determinado ponto e acontece alguma coisa com o negócio, por um revés de mercado, se isso, a mesma situação acontecer no momento em que a geração de sucessores está à frente do negócio, vai ter sido por incompetência do sucessor. E a gente escuta muito falar isso. Porque foi o filho que quebrou o negócio do pai. Né? Então, eu particularmente, eu sempre tive muito essa preocupação. Eu disse, eu tenho que ser boa o suficiente para não só honrar o legado que meu pai está deixando, mas para atuar junto com os meus irmãos que estamos à frente desse negócio, porque tem que ser um trabalho cooperativo, não é um trabalho individual, não dá para ser.
Por isso que eu te disse, para mim, e para Adriana, sempre foi muito confortável e tranquilo o papel para o qual o Raul foi desenvolvido. Porque no final das contas, é um trabalho cooperativo. Uhum. Se a gente não se unir para dar apoio uns aos outros, suporte. cada um naquilo que sabe fazer bem. Uhum. Cada um naquilo que sabe fazer bem. E isso o pai soube gente fazer soube. muito bem, porque eu me lembro, a gente pequeno, ele dizia assim, pequeno não, já adolescente, né? Ele falava dos talentos de cada um. Então, quando eu entrei na empresa, ele tentou um tempo me fazer comercial. Porque eu era muito comunicativa, não sei o que, meio desenrolada, e ele achava que isso era um perfil comercial. A Aline sempre foi mais criteriosa com as coisas, cuidava muito bem de tudo, não sei o que, é a mulher do dinheiro. E o Raul era trabalhador, tratorzão, chão de fábrica. Foi nascido e criado dentro da indústria mesmo, da fábrica mesmo. Então, ele acabou que já via no Raul esse talento também. Acontece que a gente foi se desenvolvendo e os talentos também foram se desenvolvendo e a gente acabou complementando o outro de alguma forma, né? Eu nunca me vi no comercial, mas me vi sendo um apoio muito grande do comercial. Porque minha formação toda foi mercado, foi vender. Criar e vender, criar e vender. Só que eu não curto aquela burocracia comercial. Eu acho que ele tem muito mais talento do que eu para fazer isso. Então, a gente se complementa, indo para o mercado juntos, por exemplo, e olhando aqui, e se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse tal coisa? E aí Aí a cabeça ferve, né? Aí eu até brinco dizendo que eu não divido mais quarto com ele em viagem, me recuso. Porque a gente sai para ver alguma coisa, ou tá no evento, qualquer coisa que seja. Aí chega no hotel à noite, vamos deitar. Aí ele, ei, tava pensando, se a gente fizesse um negócio assim, assim, assim. Aí eu, rapaz, pode ser. Mas como foi que tu pensou? Aí ele diz lá alguma coisa, eu começo a viajar. Eu, a gente pode fazer tal coisa. Se a gente fizesse isso não sei o quê. E eu me vejo falando sozinha. Quando eu olho, ele tá dormindo. E eu, enlouquecida, pensando mil coisas, porque eu sou dessas. E não consigo mais dormir. Já a cabeça trabalhando. Então, eu acho que a gente se complementa. E o pai soube colocar cada um as peças do quebra-cabeça no lugar. E, literalmente, peças de quebra-cabeça que a gente se encaixa. Né? Então, ele soube fazer isso muito bem. E, graças a Deus, ele ainda está com a gente lá, atuando, orientando, dando ideia também. Planos e mais planos. Planos e mais planos.